A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de João, capítulo de número 11 e versículo de número 41 ao 44, que vai nos dizer assim: Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra que nós observamos, irmãos, que antes de Lázaro ressuscitar, ou seja, antes de Jesus lançar uma palavra para que Lázaro saísse, viesse ali para fora ressurreto, a Bíblia diz que Jesus começou ali a falar com o Pai. Jesus começou a falar com Deus, a falar uma oração, dizendo assim para o Senhor: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Jesus já sabia que haveria milagre. E por isso a Bíblia diz que ele começou aqui agradecendo. Pai, graças te dou. Eu te agradeço. Eu ainda não vi, mas eu já estou aqui te agradecendo. Você consegue agradecer pelo que você ainda não contemplou? Você consegue agradecer por aquilo que você tem orado, você tem pedido e suplicado, mas ainda não aconteceu? Deus me trouxe aqui para lhe falar que não é tempo de estar mais pedindo e sim agradecendo por aquilo que você já crê que Deus já fez. Porque a sua fé, meu irmão e minha irmã, vai fazer toda a diferença. A sua fé vai te levar em lugares que são, humanamente falando, impossíveis. A sua fé vai abrir portas que você mesmo nem vai acreditar, humanamente falando, que aquilo aconteceu, somente com os olhos da fé para acontecer. Porque Deus quer levar pessoas aqui, irmãos, a ter fé nele. Deus quer levar pessoas aqui a confiarem nele, a colocar a confiança no Senhor. A partir do momento que nós colocamos a nossa confiança no Senhor e passamos a agradecer por aquilo que não estamos contemplando, estamos agindo por fé. Declare comigo: eu vou agir por fé e já vou começar a agradecer pelo milagre. Eu vou agir por fé e já vou começar a agradecer pelo milagre. Deus tem bênçãos preparadas para você. Deus tem vitórias. Ele quer somente que você creia. Muitas vezes, irmãos, nós pedimos tanto que esquecemos de agradecer. Ficamos tão focados no pedir: Senhor, abre a porta, Senhor, cura, Senhor, liberta, Senhor, faz. Mas esquecemos de fazer o que Jesus fez aqui antes do milagre acontecer. Pai, graças te dou. Tem muita gente que agradece com culto e ações de graça após acontecer o milagre. E isso, irmãos, também é bom. É bom a gente fazer isso. Mas melhor ainda é quando nós agimos por fé. Melhor ainda, irmãos, é quando o milagre ainda não aconteceu, mas nós damos passos de fé. Eu, particularmente, já fiz culto em ações de graça sem ter acontecido milagre. O Espírito Santo falou comigo: faça um culto em ações de graça e já agradeça por isso que você está me pedindo. E ali, irmãos, eu obedeci a voz do Espírito Santo e fiz o culto em ações de graça antes de acontecer. As pessoas achavam que eu estava agradecendo por aquilo que já havia realmente, humanamente falando, acontecido. Mas não, eu estava agradecendo pela fé. Em pouco tempo depois eu tive a resposta, porque o Espírito Santo mandou e eu obedeci. Eu agradeci sem ter visto com meus olhos humanos, mas eu agradeci pelos meus olhos da fé. E Deus hoje está te chamando a agradecer pelos olhos da fé. A olhar e dizer: Deus, obrigada por esse esposo liberto. Mas, irmã, meu esposo ainda não está liberto, está bebendo, está fazendo. E Deus está dizendo: agradeça por ele liberto. Ah, eu não posso agradecer pela minha esposa porque ela ainda não se converteu, ela continua rixosa, ela continua brigona. Deus está dizendo: já agradeça, dizendo que ela é uma bênção. Ah, os meus filhos estão me dando trabalho. Já agradeça, eles já estão libertos. Você tem que começar a agradecer antes de acontecer. Porque isso, irmãos, é quando nós exercitamos a gratidão. Quando a gente agradece sem estar vendo. Porque é muito fácil uma pessoa agradecer por aquilo que está contemplando, por aquilo que está vendo. Isso até os gentios fazem. Agradecer pelo que está vendo, agradecer pelo que já aconteceu. Mas e quando o milagre ainda não aconteceu, é tempo de você o quê? Colocar a sua fé em ação. E o Senhor está chamando pessoas aqui a colocar a fé em ação.
O Senhor está chamando pessoas aqui a exercer a gratidão, a ser grato, a ser grata. Porque quando nós somos gratos, irmãos, as portas se abrem na nossa vida. Pode observar a vida de uma pessoa grata e pode observar também a vida de uma pessoa ingrata. Uma pessoa ingrata que só murmura, que só reclama, que nada tá bom, que nada tá certo pra ela, a vida dela não anda, é um peso só de você chegar perto de uma pessoa assim. Mas quando é uma pessoa grata, que agradece por mínimas coisas, irmãos, a vida é leve. Você consegue sentir a presença do Espírito Santo, até porque nós estarmos como Espírito Santo é uma graça. Um favor imerecido. Nós hoje temos a presença do Senhor na nossa vida, não porque nós merecemos. O Espírito Santo habita em nós, não porque nós somos bonzinhos e merecemos, não. É favor imerecido. A gente não merecia, então por isso nós precisamos agradecer diariamente. Tem muita gente, irmãos, que esquece de agradecer pelo alimento, de agradecer pelas vestes, de agradecer pela casa que habita, de agradecer pelos filhos que tem. Por mais que tenha trabalho, por mais que tenha dificuldades, todo ser humano vai ter, irmãos. Mas nós muitas vezes, diante de tantas lutas diárias, esquecemos de agradecer. E é isso que o Espírito Santo está nos chamando a atenção. Declare comigo: eu vou agradecer mais e reclamar menos. Eu vou agradecer mais e reclamar menos. Se possível, nem reclame. Se possível, meu irmão e minha irmã, só agradeça. E quando vier as coisas que começarem a dar errado, isso aqui não tá dando certo, não está acontecendo conforme aquilo que eu planejei, respire fundo. E pergunte ao Senhor qual é o propósito disso não ter acontecido conforme aquilo que você planejou, porque Deus vai lhe mostrar. Porque, irmãos, sempre o que Deus revela, o que Deus mostra, o que Deus direciona é o melhor para a nossa vida. A direção do Espírito Santo sempre é a melhor para a nossa história. Que possamos guardar, irmãos, a direção dele, sabendo que o que ele determina é o melhor. Jesus agradeceu aqui: Pai, graças te dou. Lázaro já estava ressurreto? Não. Havia uma impossibilidade diante de todos ali? Sim. Lázaro estava morto, já havia 4 dias que ele estava sepultado. Segundo a tradição judaica, até o 3º dia poderia haver ressurreição, porque eles acreditavam que a alma do defunto ficava pairando sobre o defunto, então até o 3º dia era provável que pudesse acontecer sim uma ressurreição. Mas do 4º dia em diante, a tradição judaica já não acreditava mais que pudesse haver milagres. Então, quando a gente olha para a situação de Lázaro, era uma situação, humanamente falando, impossível mesmo, acabou. Sabe? Aquela situação que você olha muitas vezes, aquele casamento, aquela empresa, aquela vida financeira, aquela saúde que você pensa: acabou? Pois é, assim era a história de Lázaro. Humanamente falando, não tinha mais saída, mas havia um Jesus que estava presente ali, agradecendo, não por aquilo, irmãos, que ele estava contemplando humanamente, não por aquilo que estava acontecendo ali diante dos olhos de todos, mas agradecendo porque o Senhor iria manifestar o seu poder e fazer milagre. Agradecendo porque Deus o ouvia e o Senhor sempre o escutava. Você consegue agradecer a Deus porque hoje você ora e Deus te ouve? Você tem noção do privilégio que é? Você tem noção do privilégio hoje que nós temos, irmãos? O véu se rasgou. Através da morte de Jesus, nós temos livre acesso para falar com Deus. Nós hoje não precisamos de sacerdote. Mas o nosso Deus, irmãos, ele nos ouve diretamente. A gente entra no quarto, fecha a porta e ora ao Pai em secreto. Nós não precisamos de sacerdote humanamente falando, porque Jesus morreu por nós, o sumo sacerdote, o perfeito, o Filho de Deus. Então nós observamos, irmãos, claramente na palavra do Senhor que a gratidão, ela move muitas coisas impossíveis. A gratidão, ela abre portas, a gratidão traz cura, a gratidão faz o impossível acontecer. Comece a ser uma pessoa grata. Comece a exercer a gratidão. Quando vier a vontade de murmurar, de reclamar, de questionar, respire fundo e diga: Pai, graças te dou. Eu te agradeço, eu não estou entendendo por que as coisas não estão no meu controle, mas elas não precisam estar no meu controle, elas precisam estar no teu controle. Elas só precisam que o Senhor esteja trabalhando nelas. As circunstâncias só precisam estar nas tuas mãos. E o restante quem faz é o Senhor. Quando nós entendemos, irmãos, que é Deus quem trabalha por nós. Quando nós entendemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que Ele abençoa quem é grato, nós conseguimos tirar o peso da ingratidão e colocarmos a gratidão para fora. Então, externe a sua gratidão. Não seja uma pessoa que externa murmurações, questionamentos, contendas, fofocas.
mas seja uma pessoa que coloca para fora a gratidão. Irmã, mas a minha vontade é de murmurar, a minha vontade é de questionar, a minha vontade, minha irmã, é de deixar tudo, sabe? É de praguejar. O Senhor está dizendo não. Você é uma pessoa que tem domínio próprio, que tem autocontrole. Você tem o Espírito Santo na tua vida. Nem sempre, irmãos, a gente vai fazer aquilo que a nossa vontade quer, aquilo que nós humanamente falando queremos, principalmente quando nós servimos ao Senhor. Quando nós servimos ao Senhor, nós aprendemos que a gente não vive mais, quem vive em nós é Cristo. Então, a nossa carne, ela não pode gritar mais alto do que Cristo na nossa vida, do que os ensinamentos do Senhor, do que o que o Espírito Santo está nos direcionando. Declare comigo: eu não vou deixar minha carne falar mais alto, mas quem vai falar mais alto é o Espírito Santo na minha vida. Eu não vou deixar minha carne falar mais alto, mas quem vai falar mais alto é o Espírito Santo na minha vida. O Espírito Santo que habita em nós é que tem que falar mais alto. Então, quando vier a vontade de questionar, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer como Jesus, você vai agradecer. E a Bíblia diz, irmãos, que logo após Jesus agradecer, Jesus deu uma ordem dizendo: Lázaro, vem para fora. E ali, irmãos, Lázaro saiu ressurreto. Primeiramente, esse milagre iniciou com o quê, irmãos? Com uma oração, com uma gratidão. Pessoas aqui querem ver milagres, querem ver portas abertas, mas sempre que se ajoelha para pedir, comece a agradecer mais. Peça também, mas agradeça mais do que pede, porque nós, se a gente olhar para a nossa história, irmãos, nós temos mais o que agradecer do que o que pedir. Por mais que a gente tenha dificuldades, eu não tô falando aqui que você tem dificuldades e que o outro não tem, não. Todos nós, cada um temos a sua dificuldade, porque às vezes olhamos para a grama do vizinho e pensamos que ela é mais verde, mas não, irmãos. Muitas vezes o vizinho está regando mais, está cuidando mais, e às vezes a gente não está dando o nosso melhor e estamos achando que a vida dos outros é melhor do que a nossa. E estamos olhando para a vida das pessoas e pensando: por que fulano não passa por isso? Por que ciclano não vive aquilo? Só que nós precisamos olhar para a nossa vida e dar o nosso melhor. Nós precisamos olhar para a nossa história e vermos o que está errado, o que é que está fora do lugar. Será que eu estou sendo uma pessoa grata? Faça uma autoanálise, olhe para você hoje. Será que você está agradecendo mais do que pedindo, ou você está pedindo e murmurando mais do que agradecendo? Talvez seja por isso que muitas coisas estão paradas na sua vida, porque está faltando você exercitar a gratidão. O Filho de Deus, Jesus, ele poderia muito bem dizer: Lázaro, vem para fora, e pronto, acabou. E o nome de Deus ser glorificado ali. Mas Jesus resolveu dar graças. Jesus resolveu agradecer para quê, irmã? Para nos deixar o exemplo da gratidão. Para nos mostrar que a gratidão, ela consegue chegar em lugares, humanamente falando, que são impossíveis de acontecer milagre. Porque era impossível Lázaro ressuscitar ao quarto dia. Como é impossível algumas portas abrir na sua vida. Como é impossível uma restauração acontecer na sua história. Como é impossível a cura chegar na sua vida. Mas o impossível acontece através da tua gratidão e da tua fé. O teu milagre vai acontecer quando você começar a agradecer. Pai, graças te dou. Declare comigo o versículo de número 41. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: agora você declara comigo: Pai, graças te dou porque me ouviste. De novo: Pai, graças te dou porque me ouviste. Deus já lhe ouviu, agora já agradeça. Faça como Jesus. É tempo de agradecer. É tempo de começar a falar: Pai, obrigada, porque a porta já abriu. Mas a porta ainda não abriu, humanamente falando. Deus está dizendo: não espere as coisas acontecerem aos teus olhos aí físicos diante deles, para depois você agradecer. Mas agradeça por aquilo que ainda não aconteceu com os olhos da fé. Pai, já estou te agradecendo porque a porta já abriu pelos olhos da fé. Pai, eu já estou te agradecendo porque a cura já chegou pelos olhos da fé. Pai, eu já estou te agradecendo porque o impossível aconteceu pelos olhos da fé. Quando nós agradecemos, irmãos, as coisas começam a fluir. Quando nós somos gratos, Deus começa a abrir portas na nossa vida. Deus começa a fazer o impossível acontecer e o nome dele é glorificado na nossa história. Porque Deus, irmãos, é Deus que trabalha no impossível. O possível somos nós que fazemos, mas o impossível quem faz é Deus. Se você tem uma causa impossível, você entrou aqui com algo realmente impossível. Cada um aqui precisa de um milagre diferente, de um milagre específico. E humanamente falando, tem pessoas aqui que sabem que aquilo que você precisa é impossível, mas não é impossível para Deus, é impossível para você. Então você vai fazer o quê? Você já pediu, você já entregou na mão de Deus, agora você já agradece. Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço. Comece a agradecer pelo alimento, comece a agradecer pelas vestes, comece a agradecer pela casa que você tem,
por mais que não seja a casa que você queria, humanamente falando, estar, talvez você queria estar em um lugar melhor, até mesmo você queria reformar e não conseguiu ainda, mas agradeça pelo que você tem, que você vai ver as condições para a reforma chegando, que você vai ver a mudança de Deus chegando na tua vida. Quando nós agradecemos, irmãos, os dias ficam mais leves, e tem situações que Deus permite na nossa vida pra gente aprender a exercer a gratidão, pra gente aprender a ser gratos, Então tem situações na tua vida que é Deus te ensinando a ter gratidão. É Deus te ensinando a agradecer. Quando minha filha aprender a agradecer, eu entrego isso pra ela. Quando meu filho aprender a ser grato pelo que ele tem, eu entrego isso pra ele. Então, irmãos, isso é mais sério do que o que a gente pensa, viu? Muitas vezes nós imaginamos que a gratidão é algo que só são palavras que são ditas a Deus, obrigada. Não é somente isso, não. É dentro do nosso coração a gente ter uma gratidão pelo que a gente tem e a gente olhar o lado bom, porque tem um lado bom de tudo. Tem um lado bom da casa que você mora, tem um lado bom da vida dos seus filhos, seu esposo tem um lado bom. Comece a olhar o lado bom. Quando você começa a olhar o lado bom, as coisas começam a ficar mais leves e você para de ficar somente focando naquilo que deu errado, de ficar somente focando nas coisas ruins. Não foque nas coisas ruins, não seja uma pessoa pessimista, mas seja uma pessoa otimista. Eu já agradeço que a porta já abriu, por mais que eu não esteja vendo. Seja uma pessoa que leva fé, esperança para outras pessoas, e uma pessoa que até para você mesmo tem uma leveza de levar a vida, porque quando você tem gratidão, quando você tem fé, você sente a leveza, você consegue levar a vida de uma forma mais leve. Deus está ensinando a pessoas aqui a levarem a vida de uma forma mais leve, exercitando a gratidão que há em você. Tenha fé, mas juntamente com a tua fé, tenha gratidão. Seja uma pessoa grata. Pai, graças te dou. Pai, eu te agradeço. Obrigada por este emprego. Eu tô cansada. Eu tô cansado. Eu até queria ganhar mais. Se o Senhor puder fazer, eu te agradeço, mas eu te agradeço pelo que eu tenho. Comece a agradecer que você vai ver portas melhores abrindo, o impossível acontecendo, humanamente falando, aquilo que não ia acontecer, Deus movendo ao teu favor e fazendo as coisas acontecerem através da tua gratidão. Já começa o dia agradecendo. Pai, graças te dou porque eu dormi e acordei, o Senhor me sustentou. Pai, graças te dou pelo café da manhã. Pode ter um pãozinho somente, mas eu agradeço pelo pão. Pode só ter biscoito, mas eu agradeço pelo biscoito. Pode só ter leite, mas eu agradeço pelo leite. Agradeça pelo que você tem, porque quanto mais você agradece, irmãos, automaticamente as coisas melhores começam a acontecer na sua vida, amém? Declare comigo: eu vou agradecer e Deus vai fazer coisas maiores na minha vida. Eu vou agradecer e Deus vai fazer coisas maiores na minha vida. A partir de hoje, coloque em prática para você ver a gratidão, o quanto o coração de Deus será movido por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida, amém? E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada, Pai, por nos mostrar de maneira tão clara que o Senhor é um Deus de milagres, de respostas, que o Senhor é um Deus que faz o impossível acontecer humanamente falando, Pai. Quando nós, meu Deus amado, colocamos a gratidão, meu Pai, diante de Ti, quando nós agimos por fé e andamos ali, meu Deus amado, por aquilo que cremos e não por aquilo que estamos contemplando, e agradecemos pelo que nós temos, Pai. Que a gente não ande, meu Deus amado, conforme aquilo que quer receber, mas sim agradecendo por aquilo que já tem. Porque quando nós agradecemos, portas se abrem, cura chega, libertação acontece e o impossível acontece para a glória do teu nome, Senhor. Eu creio que o Senhor é um Deus, Pai. E quando nós agradecemos, faz coisas maiores ao nosso favor. Então que possamos, Pai, todos os dias colocar nos nossos lábios, na nossa mente, no nosso coração a gratidão. Que possamos agradecer pelo que temos, porque muitas pessoas dariam tudo para ter aquilo que a gente tem. Muitas pessoas, Pai, dariam tudo para ter o que é humanamente falando, muitas vezes a gente acaba desprezando. Nos ajude, Senhor, a agradecermos, Pai, porque a tua palavra diz que quem é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor coloca, mas quem é injusto no pouco não pode chegar, meu Deus, no muito. Então nos ajude a sermos fiéis no pouco, meu Deus, e agradecermos por aquilo que nós temos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção,
a vida, a história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada pedido, Senhor, que cada nome seja visitado aqui de maneira surpreendente, sobrenatural e extraordinária. Para a glória do teu nome, que haja milagre na vida dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você, exerça a gratidão, que muitas coisas na sua vida começarão a mudar para melhor. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus, declare amém.